Boa noite, bem-vindos a mais um Para Cá dos Montes, uma edição muito especial nesta véspera de Ano Novo. O nosso programa está a ser emitido a 30 de dezembro. Amanhã acaba o ano, acaba 2019 e é precisamente por esse motivo que convidamos três pessoas da nossa região, pessoas que escrevem nos jornais, que emitem com frequência as suas opiniões, que vão discutindo também um pouco a região, para nos falar do que é que aconteceu em 2019 de relevante e o que é que perspectivam que em 2020 vai acontecer não só na nossa região, mas também no nosso país e com impacto na região do Douro. Este é precisamente então um programa diferente e depois de mais de uma década de história que se vai concluir amanhã, terminamos mais uma década, 2019 marca o fim dos primeiros anos do século XXI, convidamos três personalidades da região que habitualmente dão a sua opinião sobre o que se passa para cá dos montes. O objetivo do programa desta noite é lançarmos esse olhar, o que marcou a região, o país e o ano, e estão connosco António Martinho, antigo Governador Civil do Distrito de Vila Real, último Presidente do Instituto de Turismo do Douro, também antigo deputado e atualmente gestora de hoteleiro da sua Casa da Trigueira em Santo Eugênio, Alijó. Escreve semanalmente na Voz de Trás-os-Montes e no seu blog, Visto da Janela, também no Facebook, ocasionalmente, mas isso no Facebook toda a gente escreve, portanto já não é novidade. Domingos Nascimento, gestor e também com uma carreira ligada ao desenvolvimento local e à economia social, dinamizador e presidente da direção da Agência Social do Douro, está também ligado ao projeto Aldeias Humanitar, que há algumas semanas recebeu o Prémio de Direitos Humanos 2019 da Assembleia da República. Antes de mais, os nossos parabéns, em nome, acho que posso dizê-lo de todo o auditório. Muito obrigado, muito obrigado. Escreve habitualmente no Viva Douro, e perdoe-me se me estou a esquecer, é só o Viva Douro. E finalmente Manuel Igreja, escritor, cronista e com uma vida profissional ligada à EDP, mas com tempo para fazer pesquisa histórica e também sociológica na nossa região, colocá-la à nossa disposição sob diversas formas. Escreve habitualmente, e aqui a lista é enorme, no Notícias Vila Real, Notícias do Douro, Arrais, o Douro Hoje também. E no Diário de Trás-os-Montes, Diário de Trás-os-Montes. Notícias da Vila Douro. Pronto, portanto, temos aqui um profissional da escrita. Bem-vindos a todos. Obrigado. Nós pedimos aos nossos convidados que selecionassem temas de 2019 e temas para a agenda de 2020. Naturalmente, houve sobreposição nas escolhas, mas vamos começar pelos temas que marcaram o ano que vai terminar esta semana. E começávamos precisamente por aquele que me parece ter sido o tema incontornável, que o Domingos, na sua mensagem que me enviou, disse-me que foi o tema que uniu a região. Começávamos pela linha do Douro. Depois de, em 2018, a Associação Val Douro ter lançado um debate que acordou a região, em 2019 a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial lançou uma petição que agora se sabe ter chegado às 14 mil assinaturas. Pelo meio, tivemos eleições e houve também promessas em concreto, não sobre a reabertura internacional, mas sobre a ligação e a eletrificação até Pocinho. Manuel, qual é a importância da linha do Douro para a região? Bom, a importância da linha do Douro para a região é imensa. Conforme foi há 100 anos, há 150 anos, porque era uma das principais entradas de Portugal para quem viesse da Europa. Como qualquer linha férrea, é importante. E só em Portugal, infelizmente, nos anos 80 é que não se percebeu muito bem isso. E a linha férrea do Douro é importante porque nos pode dar mais uma estrutura, é importante porque pode unir 4 destinos património da humanidade, é importante porque pode pôr Salamanca com o seu, se não estou em erro, 4 milhões de turistas ano à nossa beira. É importante porque nos dá identidade e é importante porque nos dá mobilidade. Em relação àquilo que se passou na linha do Douro e não só, de modo geral, no caminho de ferro, foi uma coisa muito má e que não tem solução. E não tem solução, na minha ótica, por isto. Porque se fez a aposta na rodovia, por razões culturais que levariam só por si um programa ou davam quase que uma tese, fez-se a aposta na rodovia, que ainda não está paga, e que está-se a paga diariamente por cada um de nós quando andamos por aí nas autoestradas, com portagens muito caras. E porquê é que eu trago para aqui isto? Porque eu acho que
aquilo que encrava ferrovia em Portugal, neste momento é essa opção. Porque a partir do momento em que me puserem ao dispor uma linha férrea que me leve comodamente da Régua ao Porto, nunca mais uso o carro. Eu deixo de ir de carro na autoestrada. Quer dizer que deixo de pagar 6 euros para cada lado para ir ao Porto. E se eu não pagar os 6 euros para cada lado para ir ao Porto, e como esta autoestrada ainda não está paga, e como há uma concessão que diz que o concessionário tem direito a receber não sei quantos milhares de euros, quem tem que pagar o diferencial do dinheiro é o Estado. Portanto, não é do interesse do Estado que a linha férrea em Portugal seja eficiente. Então, Martinho, tem ligação ao turismo. Eu não sei que não foi um tema que escolheu, mas convidava-o a comentar também. O turismo pode ter benefícios com a reabertura internacional da linha de Douro? Não, em absoluto. Eu recordei quando vi que escolheram este tema, está muito bem escolhido, porque a dinamização do tema deve-se ao Luís Almeida, e lembrei-me de que em 2002, 2003, ainda o Museu de Douro estava em estrutura de missão, organizaram um seminário em Barca d'Alva e veio lá um perito de uma pessoa perita em mobilidade e com responsabilidades, já tinha tido responsabilidades ao nível dos transportes e ao nível do caminho de ferro. E ele explicou como era possível fazer a ligação a Salamanca e o custo. E ele lançou números. Foi muito interessante. Estive lá também. Foi o Crisóstomo Teixeira. E foi muito interessante. Ex-presidente da CP. Sim, eu tinha estado e tinha sido secretário de Estado com o ministro João Cravinho. Mas o importante é que ele conseguiu mostrar que era possível reativar a linha a um custo razoavelmente baixo. Ora bem, perante isto e perante o que nós sabemos, eu acredito, porque eu pude acompanhar a um certo momento o presidente da Cimedouro na proposta para o 2030. E ele tocava lá nesta temática, e depois sabemos que se Bruxelas entende que a ferrovia, que a linha do Douro seria benéfica reativá-la, eu de facto custa-me aceitar porque é que não se faz. Já estou como o outro. Façam-me! Só não digo a outra palavra. Mas façam-me! E portanto, para o turismo. O Manuel Igreja já falou aqui na ligação dos patrimónios. É importante para o turismo que vai do Porto até a Barca d'Alva, que vem de Castilha e Leão até ao Douro, que pode vir, mas é importante aqui também sermos realistas. Temos que convencer um poder regional que se chama Junta de Castilha e Leão. E eu não sei se já está convencido. Porque em muita coisa Castilha e Leão não se deixa convencer. E eu também tenho essa experiência. Aliás, ajudei a contornar, se calhar passando perto da Galiza, a contornar algumas coisas para que houvesse mais diálogo Valladolid, Vila Real. E também me apercebi que, de facto, do lado de lá havia alguns escolhos, havia alguns problemas, sei lá que problemas, mas é tão fácil ligar o Pocinho a Salamanca. Pelo que dizem os técnicos e pelo que dizem os nossos amigos, há uma associação de amigos dos comboios, sim, do outro lado, que continua a fazer pequenas viagens numa locomoção muito fácil, não é? Muito singela, muito simples, e continua a fazer para marcar essa posição. Eu acho que seria muito benéfico, mas gostei de ver há dias no público uma das pessoas que aprovou o encerramento dizer que está arrependido. O Cabilho. Mas gostei que ele tivesse dito isso, porque de facto é bom que a gente não tenha necessidade de se arrepender, mas também reconhecer que uma opção determinada não foi a melhor, e a culpa não é dele. Ele era um membro do governo. Nós sabemos que tem que haver solidariedade no seio do governo, mas foi bom que ele dissesse: agora fizemos a asneira. Isso, para mim, é importante, e oxalá fosse possível reativar, de facto, a linha.
Ele é, de facto, também um dos primeiros subscritores. Acho que é o primeiro subscritor. Eu acho que há um erro na apresentação da petição que eu subscrevi. Uhum. O calendário não foi bom. Não foi bom para a petição. O verão. Não. O verão e para a campanha eleitoral. É assim, uma petição é dirigida à Assembleia. A Assembleia estava a terminar o seu mandato. A petição só seria avaliada ou analisada e debatida no mandato seguinte. Fazer no vazio não é muito bom e pode ser mal entendida. E eu sei que, se fosse noutro contexto, podia ter tido algumas objeções muito graves. Eu assinei logo que me chegou, enfim, o sócio da Liga também, mas logo que ela me chegou, eu subscrevia. E a maneira de fazer a subscrição também não era a melhor. Não era a melhor. Podiam ter ido pelo site de petição pública, que é muito mais fácil, e depois consegue-se integrar na Assembleia da República, que é como eu fiz para a Fundação Museu do Douro, quando foi da... Domingos, quando me apresentou este tema, apresentou-me isto quase em contraponto. E já vamos perceber porquê. Porque este diz-me que é o tema que uniu a região. É verdade. Na medida em que os cidadãos e a cidadania, a começar pela iniciativa do Luís, decidiu bater o pé e agarrar uma das bandeiras fundamentais para esta região. A linha do Douro é um dos maiores patrimónios de Portugal e da Europa. É, obviamente, da região, mas é um dos grandes patrimónios de Portugal e da Europa. Ninguém destrói o seu património. É um património imaterial e um património construído extraordinário. Acho que não era preciso mais nenhuma razão para manter. É uma notável manter. Obra de engenharia também. É verdade. Por isso, não consigo perceber. O que se fez foi um crime. E que nós calamos-nos. A região calou-se e temos que o denunciar. Uhum. Temos que começar por aí. Depois a questão estratégica, porque a linha Douro fará do Douro a centralidade que é a vários níveis, mas também o seria em termos de mobilidade, na medida em que o Douro é claramente central na Península Ibérica. E nós temos que aproveitar essa forma de desenvolvimento da região. Eu não preciso de procurar muitas mais justificações para continuarmos a lutar e a transformar uma das grandes bandeiras da região, que une o sul, do distrito também, onde ela não passa, mas que une o norte da região e o Douro Superior. Por isso temos que transformar este tema, esta bandeira, no grande tema e na bandeira que nos vai unir certamente no próximo ano também. A Casa do Douro esteve também em agenda em 2019, a alteração dos estatutos e posteriormente o prós e contras da RTP em direto da Régua fizeram renascer um assunto que teima em não se encerrar. Eu achei curiosa a maneira como o Domingos me colocou este tema, porque me disse-me que a linha Douro uniu e a Casa do Douro desuniu a região. Uma vez mais. Uma vez mais. A Casa do Douro teima em ser o fator de desunião desta região. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar da Casa do Douro, sinto-me bastante incompetente até para falar sobre a Casa do Douro, mas nas percepções que vou reunindo, a Casa do Douro é estruturante para a região, mas precisamos de fazer da Casa do Douro um fator de união. E só conseguimos unir depois de discutirmos em casa os problemas. E nós estamos a deixar que seja Lisboa a resolver os problemas do Douro. E isso não é aceitável. Nós temos que arranjar uma forma de resolver os problemas do Douro na região. Manuel, esta questão de resolvermos os problemas em casa, nós até o fizemos, só que fomos fazê-lo para a televisão nacional. Mas não era isso que eu lhe ia perguntar. Eu ia-lhe perguntar é o impacto, eu sei que acompanha este tema há bastantes anos, que aliás tem sido a minha fonte de informação para tentar perceber um tema tão complexo para uma geração que se calhar está tão longe daquilo que é a realidade da Casa do Douro. Eu perguntava-lhe que impacto é que teve esta alteração dos estatutos, sem entrar em grandes detalhes e sem fazer disto prós e contras. Bom, o impacto neste momento ainda não teve praticamente nenhum, porque... ainda não se concretizaram as eleições, não é? Mas houve todo um impacto à volta da própria
própria alteração e da decisão. Sim. Acho que não interessa muito discutirmos agora se é este estatuto ou aquele ou aquele. Porque isso aí dava também para mangas. Onde o assunto Casa de Ouro neste momento interessa é nisto. Eu temo bem que a região, dentro de 3 meses ou 4, fique com uma criança nos braços sem lhe saber mudar a fralda. E isto porquê? Porque o novo processo da Casa de Ouro vai implicar um processo eleitoral que decorrerá em 21 concelhos com não sei quantas listas, 1 lista, 2, 3. Quer dizer que cada lista vai ter que ter candidatos, quer à direção, quer ao Conselho Regional ou ao Parlamento, digamos assim. Vai ter que apresentar listas, vai ter que haver mesas eleitorais espalhadas na região, e eu tenho sérias dúvidas que o assunto Casa de Ouro, neste momento, numa região que por si é desunida, e eu temo bem que o assunto Casa de Ouro não seja suficientemente agregador, pacífico inclusivamente, para que a região consiga pôr em marcha um processo destes. Quem vai organizar o processo eleitoral é a atual Casa de Ouro, a Federação de Ouro, Casa de Ouro, só que ninguém diz quem paga este processo. Okay? Portanto, antevê-se um 2020 ainda quente neste processo. Eu temo bem que, tudo bem, conseguiu-se um novo enquadramento para a Casa de Ouro. Esse enquadramento implica isto, e agora é a região que desenvolve o processo. E eu, essencialmente, queria lançar o alerta, e aliás, quando veio à régua o prós e contras, eu dei esse alerta também a quem foi responsável, a Fátima Campos Ferreira, disse: assunto Casa de Ouro, essencialmente, interessa para lançar o alerta para a região estar ciente que dentro de 3 meses ou 4 vai ter que se desembaraçar disto. Esperemos. Pelos cargos que têm desempenhado, teve que lidar várias vezes com este assunto e ter que analisar porque é que a gente não consegue resolver o assunto da Casa de Ouro. Nunca os dourienses resolveram o problema da região. Então vamos ver a história. O mais exemplificativo, foi preciso vir um ministro absolutista ao Douro para nos sacar as taxas e as levar para reconstruir Lisboa. E, nessa altura, congregou-nos à força. Foi João Franco que fez uma ou outra alteração. Também, João Franco não deveria muito à democracia liberal. Mas, entretanto, vejamos, desde a criação da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro até 1933, sempre que houve excesso de liberalismo económico, houve miséria e fome no Douro. Quando houve alguém que foi capaz de impor alguma orientação, melhorou-se. E o que eu temo é que, não sendo nós capazes, nunca fomos capazes de gerir o nosso próprio futuro, o nosso próprio caminho, eu temo que continue a haver o que há neste momento. O ano passado, esta vindima passada, juntaram-se as pessoas competentes para definir o montante de benefício, de vinho a beneficiar, e, pasme-se, os representantes da lavoura foram os que foram mais por baixo, indo de encontro aos interesses das grandes empresas. E houve empresas exportadoras que aceitavam mais 2 ou mais 2 ou 3 ou 8 mil pipas de benefício. Porquê isto? Então aqueles que me representam a mim estão-me a tirar aos meus 300 litros mais 20 ou 30 litros e em vez de puxarem para mudar? Bem, isto é um pequeno agricultor que tem 340 ou 350 litros de benefício. Mas aquele pequeno agricultor que tem 2 ou 3 pipas e que trabalha 20, precisa de 2 pipas e meia para poder sobreviver no Douro. E não fugir para Madrid ou não ir para Luxemburgo.
É este problema que tem que se debater. Prós e contras, ou seja só prós, ou seja só contras. Mas tem que se ver esta realidade. Quem são as pessoas que na minha aldeia me dizem que estão satisfeitas com a nossa representação atual? Não encontrou lá ninguém. Então, temos que encontrar uma outra forma de representação dos agricultores, dos viticultores, daqueles que cavam a terra, que cavam a vinha, que fazem a poda, que começam agora em novembro, só fazem o intervalo da azeitona e depois chegam outra vez até setembro. É preciso encontrar uma forma de representar essa gente. E essa forma não está ainda encontrada. Agora, toda a gente que tem possibilidade de se fazer ouvir é contra. Já repararam? Uns na imprensa escrita, outros na imprensa na rádio. E por último, foram para a televisão. Vieram cá trazer a televisão para eles dizer que eram contra. São contra uma nova estrutura organizativa da lavoura e são contra a atribuição de benefício definida por encontro interprofissional e transposta depois para a portaria. São contra isso. Querem o liberalismo. E querem o liberalismo porque querem escravos. Eu sei que isto não é politicamente correto, mas também já estou na idade em que posso dizer coisas que não são politicamente corretas. Então, mas são os durienses que devem encontrar essa forma de se organizarem para poderem suprir estas dificuldades. Atenção, quando foi a criação da Comissão Interprofissional, quando se passou ao regime do interprofissionalismo, não se encontraram muitas vozes contrárias, a não ser uma corrente ideológica partidária que estava no Parlamento. Houve consenso. Eu, na oposição, trabalhei no âmbito do interprofissionalismo. E, portanto, dei o meu voto favorável. Mas com vista a encontrar, como no Champagne, como em Bordeaux, é encontrar uma forma de, à volta de uma mesa, se definir os grandes interesses da região. António Martinho não concorda com a situação que é preconizada, que está em cima da mesa. Ainda não resolve esse problema? Não, eu defendo, eu sou a favor de se encontrar uma representação que represente efetivamente a produção. A lavoura. Os viticultores que cavam a terra, que neste momento não se sentem representados. Esta entidade que se criou e que está lá na Casa do Douro, no edifício da Casa do Douro, é que se diz representar a produção, eu acho que efetivamente não a representa. Isso é assim, mas, por isso é que há agora um novo enquadramento legal que vai ser implementado, eventualmente. Certo. E quanto a isso nós temos que discutir. E eu gostaria que se encontrassem formas de entidade a nascer. Está encontrada a forma. Mas a Casa do Douro devia representar quem cava a terra ou quem produz. A produção. Porque se produzir, nós temos que olhar para o século XXI. O mundo mudou, as coisas são completamente distintas, a organização da propriedade é diferente, os donos da terra são outros, e eu acho que nós só conseguimos proteger economicamente e socialmente o Douro se conseguirmos que as pessoas que produzem, ou as instituições, ou as estruturas, ou as empresas que produzem, consigam estar representadas. Parece-me que este novo estatuto não vai por aí. Eu penso que este estatuto, embora eu não seja, conforme disse há pouco, a pessoa mais adequada para falar sobre isto, parece-me que este estatuto recua no tempo e de uma forma imposta. Eu acho que ninguém ganha nos tempos que correm, nomeadamente a dinâmica económica, ganha com imposições. Também, obviamente, e tendo em conta que é uma região demarcada e é mais antiga, deve ter mecanismos de proteção. Agora, a verdade é que deve permitir às estruturas locais que se organizem, que encontrem a melhor solução. Vou-lhe contar uma história. Aqui há 15 anos atrás veio aí a Comissária da Agricultura. Foi almoçar à Quinta do Bonfim. O Sr. Paul Simington, que há tempos se aposentou, pegou-lhe uma partida. Agarrou nela aí à uma da tarde e levou a Quinta do Bonfim acima dentro de um Jeep com ar-condicionado. Convidou a sair. Estariam 44, 45 graus na altura em que era Castelho. E nós estávamos cá embaixo do Caramanchão à espera da senhora. E chegou lá e a senhora teve
teve um ataque de calor, Um choque e térmico. era o que ele queria. E depois ele fez-lhe uma coisa, mostrou, olha, vê além aquela corela, aquela vinha além, fica perto da minha quinta, mas não é minha, está tão bem tratada como a minha. E agora, vê aquela lá, olha, aquele senhor vive no Porto, só cá vem de vez em quando, e olha, este ano nem cá vem, porque nem vê que a vinha está maltratada. Eu quero que se encontre uma situação em que represente aqueles que têm a corela bem tratada, que têm a vinha bem tratada, que produzem, que acabam também, aqueles que têm 4 ou 5 pipas também. Não só o grupo Symington, não só o grupo Taylor, mas também, enquanto produtores. Sabe porquê? Porque quer queiramos, quer não, é fundamental um bom entendimento entre quem produz, cavando ou não cavando, e quem vende. É fundamental isto para que o vinho do Douro, seja Porto, seja DOC Porto, seja DOC Douro, seja benéfico para todos. Meus senhores, a Casa do Douro dava... Bem, dava agora para... Manuel, se for muito rápido, deixa... Não, Já estamos fora não, porque senão a gente entra por aí... E temos que dedicar um programa à Casa do Douro, fica combinado. Eu, portanto, e acho, fazemos. repara, acho aquilo que disse, que é, neste momento, muito mais importante que discutir, porque a região nem sequer discutiu que tipo de organização cria. Portanto, mas isso são águas passadas neste momento. Neste momento eu acho que, objetivamente, o que interessa discutir é isto. Seja a pessoa a favor daquilo que está neste momento em vigor, ou seja a favor daquilo que há de vir a estar em vigor, é aquilo que temos. O que interessa neste momento é haver união nas pessoas, haver dinâmica para que se implemente para que haja, digamos que atores, para que haja intervenientes com massa crítica, que saibam para que caminho é que há de vir a Casa do Douro. E, portanto, temo isso, porque senão isto agora é uma discussão que... Inevitavelmente vai ser um assunto que vamos ter que voltar em 2020, até porque vai haver as eleições, ou não? Sim, mas vejam cá os especialistas depois. Sim. Vamos agora continuar com a nossa revista 2019 e a projeção 2020. Houve eventos que marcaram a região em 2019, como há todos os anos. Alguns de vocês escolheram alguns desses eventos. Começava precisamente por si, Manuel, destacou os eventos que aconteceram na Régua e em Lamego. Para muitos aconteceram os dois na Régua, mas destacou o Douro Wine City e o Festival Wine and Music Valley 2019, que poderá eventualmente acontecer em 2020. O Douro Wine City, o Presidente da Câmara da Régua já anunciou que em princípio deverá acontecer. Qual a importância destes eventos também para toda esta sinergia do Douro? E pedia-lhes a máxima capacidade de síntese. Eu sei que ainda estamos a começar, mas temos muitos assuntos. Começo por dizer, Luís, que para mim os eventos nem foram na Régua, nem foram em Lamego, foram na minha casa, foi no Douro. Muito bem. Depois, começo por dizer que um evento que estrutura é aquele evento que acontece, que dinamiza e que vai permanecer durante 5 anos, 6, 7 anos. Eu destaquei o Wine Music Valley porque acho que teve uma particularidade muito interessante, que é, sendo um festival de música, onde, por norma, se bebe tudo menos vinho, neste só se bebeu vinho, modo de falar, mas pronto, a única bebida alcoólica acho que foi mesmo vinho. E foi um evento com muito nível. Eu estive lá. Foi um evento onde, como em qualquer evento deste género, toda a gente passou o red line, se calhar a dado momento, né? Porque pronto, enfim, é próprio, percebe a festa. Toda a gente se portou na linha. Houve gente de todas as gerações, houve gente de todo lado, inclusive o estrangeiro, e tiveram lá 17.500 pessoas, 29 horas de música, 84 produtores, venderam-se 10.000 litros de vinho em 28.000 copos. Está quase 1 litro por pessoa, portanto, não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que foi um evento que não teria metade do interesse se, em vez de ser vinho, se houvesse, portanto, esta
ou aquela cerveja, né? Portanto, portanto, é um evento importante para a região porque trouxe cá esta gente toda e é importante para a região porque pela primeira vez se mostrou que é possível organizar um evento com este contexto só com vinho. E vinho ótimo e bom, obviamente. Claro que é o do Douro. Pelo que eu sei, o evento vai continuar no futuro, pelo menos 4 ou 5 ou 6 anos, não sei. Portanto, acho que portanto, é digno. Destaquei também dentro deste género, a Feira do Vinho que houve na Régua, que foi uma coisa que deixou muita gente boca aberta, porque inicialmente quando se viu que era para ser portanto, no parque na Alameda, toda a gente era contra e tal, porque isto e tal, numa garagem, mas assim, aquilo teve com muito nível, teve ao nível do melhor que se faz, teve ao nível daquilo que deve ser uma verdadeira feira de vinhos no Douro, em vez de haver feirinha de vinhos aqui e ali. Foi um evento que teve nível, que deu uma ótima imagem da região. Foi um evento que teve também 85 expositores. Em 4 dias estiveram lá 8 mil pessoas. E foi um evento que incentiva qualquer produtor engarrafador a estar no Samatier, mostrar o que faz, porque sente que é reconhecido, sente que o vinho que ele apresenta é apreciado. Porque o vinho tem uma particularidade em relação a qualquer outro produto agrícola. E eu tenho experiência própria de maçãs e de vinho. Quando eu dou uma caixa de maçãs, eu dou algo que é quase que é algo portanto abstrato. Portanto, eu dou aquela caixa de maçãs. Pode ser pôr uma fita cola e prender à parede. Pode ser que resulte. Quando dá uma garrafa de vinho seu, está a dar um bocado do seu coração. Portanto, o vinho tem que ser entendido assim. Quem produz um vinho tem uma ligação àquele produto que é um produto agrícola, mas não é igual aos outros nisto. E sempre que há este tipo de eventos onde eu posso mostrar o meu rótulo, eu posso mostrar a minha garrafa, e claro que isso agora também nos ia levar a outras coisas. E estamos a ter no mesmo lado. Mas estes eventos foram tão grandes que até fizeram esquecer o evento que marca o Douro, que é a Meia Maratona do Douro. Não, eu ia agora falar a seguir, por acaso. Ia. E agora eu vou fazer uma pergunta em abstrato, não quero que respondam. A 70 km da Régua, ou de Lamego, quantos alojamentos de turismo tiveram hóspedes por estes 2 eventos? A 70 km. Sei que, pelo menos no Wine... não respondo na igreja. Esteve vale a pena. Esteve tudo cheio, Dr. Martinho. Mas a 70 km não teve um hóspede. E a Meia Maratona... O facto de haver... na igreja. O facto de haver... Os eventos são muito bons quando existem. Repare, eu referi 2 eventos que existiram, que foram grandes e foram grandiosos, assim como a Meia Maratona que eu ia, também referi a seguir, não com tanta especificidade, porque é um acontecimento que já vai para o 15º ano e que eu acompanho desde o início. Que se calhar no princípio também posso não lhe dizer que quando quando o Paulo Costa apresentou a primeira meia maratona há 14 anos, eu também já disse isso aí, ele disse, este fulano é maluco. Mas também acompanho o Paulo Costa nisto, percebes? É um outro grande evento, mas o facto de haver um grande evento não implica que não haja outros. Eu vou em contraciclo. Deve ser diversos, de diversidade de interesses para trazer... Mas é essa diversidade que o Douro pouco valoriza. Porque, por exemplo, temos a festa da castanha de Serrancelho, temos a festa da maçã em Aromar e também em Moimenta da Beira, e não transformamos esses eventos que são extraordinários em eventos do Douro. E nós temos que tomar uma decisão.
ou esta região é mesmo a região do Douro, estes 19 municípios são Não existe. todos eles Douro, ou então estamos mal para o futuro. Ou então voltemos àquilo que eu tenho defendido. Esta CIM está mal dimensionada. Naquela divisão em três, não é? Por isso, a divisão nos três irmãos. Separatismo do Agora, número de nascimento. Não. Se nós assim já somos não tão é separado. pequenos, ainda divididos por três, ainda somos A mais. família é mais unida quando cada um tem a sua identidade, porque cada um tem a sua personalidade, tem a sua forma de estar, a sua forma de ser. Por isso, nós só podemos unir quando tomarmos consciência disso. E a verdade é que estes eventos são fantásticos, obviamente, que são muito importantes, centrados a maior parte na questão do vinho e do Douro, Douro-Rio, mas também precisamos de alargar o âmbito e levar até o Douro Superior e ao Douro Sul, e Vila Real também, com os automóveis, etc. Também no Douro Sul, no Douro Sul. Mas a todo o Douro Sul. Levar às zonas altas do Douro, seja sul, seja superior, seja norte do Douro, é esta influência, isso que é isso estou a mesmo, dizer. levar a identidade de Douro até esse Podem crer, esta minha pergunta é uma pergunta muito pequenina, que não tem interesse absolutamente nenhum. Mas a minha maratona coloca pessoas a procurar alojamento a 70 km da Régua. E este festival, que se fez em Planas Vindimas. Mas, por exemplo, eu defendo que a meia em maratona... Planas Vindimas. Quem é que organiza um festival em Planas Vindimas no Douro? Mas eu defendo, por exemplo, nós não a meia precisamos de mais maratona carga turística no Douro na altura da Vindima. Precisamos noutras alturas. Mas eu defendo que a meia maratona do Douro seja feita noutros territórios do Douro, não necessariamente sempre no mesmo sítio. Pois, sim, outra E vez. já começa Mas isso quanto aos eventos, as questões técnicas, mas eu acho que seria muito interessante transformar a Maratona do Douro numa grande marca de todo o Douro, toda a região do Douro. Manuel, quanto aos rapidamente para eventos, só uma avançar. coisa muito E não rapidamente sempre quanto aos mesmo eventos. É Só para que quantos mais houver, melhor. E quanto mais bem organizados, melhor. E há pequenos eventos ao longo do ano, por exemplo, de uma importância extrema que ninguém refere, e eu estou-me a aludir àqueles que, por exemplo, o Museu do Douro faz no território, Sim. que interage em Salar, Mamar, em Sernancelho, em Moimenta, portanto, diariamente. Portanto, o Museu do Douro está no território todos os dias do ano com pequenos eventos de interação local, e isso também são eventos que nos dão coesão. Não foi um evento, mas foi uma notícia recente destacada pelo Dr. Martinho, a questão dos caretos de Podense classificados como património... Foi porque me tocou, e nós estamos aqui numa rádio que tem uma virtualidade, é que faz rede. Com um conjunto de rádios locais, sim, já há muitos anos, e atenção, e este conjunto de rádios é ouvida. Sim. E então, Podense, sendo uma freguesia do Concelho de Macedo, mas os caretos são um pouco a expressão desta nossa região Trás-os-Montes e Alto Douro. E eu lá vou também ao Concelho de Lamego, porque em tempos tive que também ver a força dos caretos, das máscaras de Lazarim. E trabalhar e acompanhar as pessoas que de lá conhecem melhor este fenómeno, mas ligando também, enfim, aos rituais. E isso é muito interessante. E os caretos de Podense foram Património Imaterial da Humanidade, classificados. E aqui o processo de fabrico do barro de Bisalhães foi há tempos também, aqui há 2 ou 3 anos, classificado como Património Imaterial da Humanidade. Interessante, e um amigo meu, por acaso um embaixador do Brasil, meteu há dias no Facebook dele uma expressão cultural também que tem a ver com rituais do Brasil, que também foi agora classificado como Património da Humanidade, e que é a mistura de expressões da cultura europeia, portuguesa, cultura africana e cultura índia. Mas isto vem só para chamar a atenção deste pormenor. As expressões da cultura, que são sim identidade, são uma força. E podem constituir polos agregadores e de união de nós todos, de facto, porque tratam um pouco da nossa identidade. E tem esta perspectiva mais ampla da região. Deixamos de falar, Domingos Nascimento, perdoe-me, mas deixamos de falar nas pequenas sub-regiões para falar na região de Trás-os-Montes e Alto Douro.
E isso a mim diz muito. E eu gostei muito e congratulo-me com esta classificação dos cadetes de Podense. Os cadetes de Podense vão estar no Parque dos Montes em janeiro. Ainda não temos a data assinalada, mas é um compromisso que já está assumido. Portanto, depois também teremos a oportunidade, precisamente porque queremos também alargar este conceito e esta nossa região mais que pudermos. Olha, e acabei de receber uma mensagem sobre a Morna de Cabo Verde. Também classificada. A CPLP. As expressões culturais da CPLP estão a afirmar-se através da cultura imaterial. É muito interessante isto. E foi também nesta cimeira da Unesco do Comitê, que também é Morna, é o tal Bumba do Boi, é assim o nome do Brasil, e os nossos cadetes da Podense. Nós tínhamos aqui um tema que provavelmente nos vai ocupar um bocadinho de tempo. Eu propunha fazer aqui uma alteração e antes de irmos falar um bocadinho de regionalização, que é sempre, acho que vai dar também alguma discussão, como deu há pouco. Dávamos só aqui uma volta em alguns dos temas que vocês também selecionaram e mais uma vez pedia-vos a vossa máxima capacidade de síntese. Eu sei que não é fácil, mas só temos 55 minutos. Começava aqui talvez pelo Domingos, que um dos temas que também me deixou sobre 2019 foi o abandono do Serviço Nacional de Saúde. Perguntava-lhe, acha que ele está à mercê dos interesses que são diferentes daqueles para o qual este sistema foi formado, ou o problema é outro? Eu não ia por aí. Eu acho que o problema do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, é de organização, de gestão. O modelo de gestão, nomeadamente dos cuidados primários, dos cuidados diferenciados e dos cuidados continuados, cada um está no seu canto e dificilmente interage. E isso já passou. Porque no meio deste labirinto ficam os cidadãos perdidos. O sistema tem que virar-se claramente para o cidadão. A centralidade do cidadão não pode ser só uma frase feita. E se fizermos isso, a organização vai mudar claramente. Vai haver uma integração entre os cuidados primários, os cuidados diferenciados ou hospitalares e os cuidados continuados. E na sua opinião também a área social deveria integrar este modelo? Completamente. Porque nós temos que olhar para a pessoa numa visão holística. A pessoa é feliz se tiver condições sociais e se tiver condições de saúde. Neste momento é difícil separar. O que está em causa é o conceito de felicidade humana. E nós temos que organizar os serviços de saúde e de bem-estar de forma que as pessoas tenham serviços que precisam. Tenham serviços que precisam da forma como precisam e não as pessoas adaptarem-se às estruturas que já existem e que não existem para servir neste momento as pessoas. Essa é a grande dificuldade. O problema é organizacional, nem sequer é só dinheiro. É organização e gestão. Ponto. Manuel, também nos destacou dois temas que não estão relacionados necessariamente com o Serviço Nacional de Saúde, mas estão com a prestação de cuidados de saúde, que foi a provável a reabertura do Hospital da Régua e também das termas de Caldas do Moledo, provavelmente com a intervenção privada. Bom, quanto ao Hospital da Régua, eu acho que ele poderá vir a ter uma importância regional neste aspecto. É que como irá ter serviço de urgência durante a noite com aparelho de raio-x e com análises clínicas, pode tirar carga ao serviço de urgência de Vila Real, que é um verdadeiro pandemónio, porque ocorrem aqui gente desde Taboaço, Armamar, não sei quantos, não sei, e se conjuntamente com... Exatamente. Se houver aquilo que é necessário, é que haja uma urgência de proximidade para que a pessoa que está doente, que se sente doente, que parte uma perna ou coisa do género, tenha 10 km de casa, 15 km de casa, uma urgência que, num primeiro impacto, resolve o problema. E quando se fala no Hospital da Régua, que já foi um hospital de referência nacional, atenção, fala-se um hospital que abrange precisamente os concelhos em volta, Armamar, São João da Pesqueira. Mas isso é redundante, isso é o Hospital de Lamego. Foi, exatamente. O Hospital de Lamego neste momento tem esses serviços. Tem esses serviços, eventualmente com urgência também tem.
Mas Temos uma emenda da beira, com mas se serviço eu de morar, urgência mas, também. mas se eu, repare, mas E uma de Foscoa também. mas se vai abrir o Hospital da Régua, que não é necessariamente para ser um hospital, né? Repare, se se acrescentar aquilo que vai lá existir, mais isto, porque repare, porque se eu morar em Cedelos, se houver em Lamego urgência, dá muito mais jeito que haja na Régua. Repare, não se vai abrir o Hospital da Régua só para haver um serviço de urgência, não é isso. Vai-se abrir o Hospital da Régua por outras razões, e já que se vai abrir o Hospital da Régua, acrescenta-se-lhe isto. Isto não retira nada, acrescenta. Pois, mas é por isso é que eu tenho vindo a defender que é preciso criar um modelo específico para a nossa região na área da saúde. Porque aquilo que temos é um centro hospitalar completamente desajustado da realidade demográfica, Claro. porque temos pessoas a vir de São João da Pesqueira para Vila Real e vejam o tempo de que estamos a falar, não é só da distância, sim. é também do tempo. Vejam as pessoas de Pendono, porque felizmente as de Pendono têm sido referenciadas para Viseu, Sobrancelha e Moimenta da Beira, e a região está completamente espartilhada em relação à saúde. Não tem solução, a não ser criando-se um novo modelo de organização e com os acessos que temos. Porque quando a gente fala em dar portanto, assistência às pessoas que estão na região, a gente esquece muitas vezes de uma coisa. É que, acrescentando às pessoas que estão cá na região, tem mais não sei quantas centenas de milhares que são os turistas. Pois. E que também estão um bocado desprotegidos. Pá, eles vêm para se divertir e não sei o quê, eventualmente estarão doentes, Acontecem mas às vezes coisas. às vezes acontecem. Portanto, acho que é importante porque... Isso é um hospital privado, é? Não, o hospital... É a solução que vou encontrar. O Hospital da Régua vai ser entregue à Santa Casa da Misericórdia. Que não é da Misericórdia. Da Misericórdia. Vai ter 2 pisos com 28 camas para portanto, acamados. Unidade de cuidados continuados de longa duração? Média, acho eu. Depois vai ter o serviço de saúde que está lá na Régua neste momento, passa para o edifício O centro de saúde? Sim, Os serviços do centro de saúde? sim, para o hospital. Ok. E depois vai ter consultas que já tem, e depois vai ter esta valor acrescentado, digamos assim, que é ter serviço de urgência à noite. É que sabe, eu fui-me informar um pouco sobre isto porque o Domingos Nascimento tem reflexão sobre isto, e por isso quando ele diz temos que ver os problemas da saúde de uma forma global, eu concordo com ele. Encontrar soluções aqui quando eu ainda estava no ativo, encontrar soluções diferentes para áreas diferentes, zonas, territórios diferentes. É chamadas unidades locais de saúde, que agrega centros de saúde e cuidados diferenciados, não é? De uma forma mais próxima na gestão, era vantajoso. Mas podemos ir mais longe um bocadinho. Temos aqui o problema de Chaves, que nunca, por vários motivos, não é? E se calhar se se tivesse criado lá uma unidade local de saúde, como há na Guarda, como há em Bragança, podia-se ter uma solução mais vantajosa. Mas agora, deixa-me dar aqui só uma pequena nota. Eu hoje soube com muito agrado, eu há dias tive que ir ao hospital, Vila Real, e de facto no mês tive uma consulta, e não foi marcada por mim sequer, foi marcada pelos serviços de saúde. E quando estava, enfim, no Hospital de Dia de Oncologia, fiquei a saber que o equipamento de tratamento de radioterapia, o segundo, está já em processo está a ser preparado o processo de concurso, que é importantíssimo. Sabem porquê? Eu chamo isto a atenção porquê? Porque está a região toda a ser tratada aqui, não ir para o Porto, nem para o IPO, nem para os tratamentos privados. Isso é muito importante, porque uma pessoa que todos os dias faz radioterapia fica de uma forma física e psíquica até tocada, que fazer 250 km para baixo, 250 km para cima hoje, amanhã depois, ou então deslocar-se para lá, ficar um pouco desamparada, isso traz uma série de problemas, mas é interessante saber isto. E também gostei de saber que o Hospital de Lamego
está a dar cartas em cirurgias de oftalmologia a nível nacional, Sim. pelos vistos. E várias especialidades, mas a oftalmologia acho que se destaca com uma grande qualidade. E eu disse, olha, ainda bem, porque Mas de facto... começou a destacar-se na régua. Ainda. Ok, pronto. mas é uma vantagem, é um serviço do centro hospitalar que se está a destacar. Sim, mas o centro hospitalar é algo desajustado à nova realidade demográfica. Nós agora o ALIES é um modelo que é o que existe, é a figura jurídica que existe neste momento, mais próxima daquilo que seria desejável para a região. Mas aquilo que a região precisa é de um sistema local de saúde. E aí volto a enfatizar a questão dos 3 irmãos, dos 3 Douros. O Douro Sul, o Douro Superior e o Douro Norte. Não é possível juntar todo este território num sistema. É impossível porque estaremos a excluir muitas pessoas, mesmo muitas pessoas. Porque há serviços que existem, mas não estão disponíveis em tempo útil, nomeadamente de segurança clínica. Não é aceitável, por exemplo, que daqui à Pesqueira ou a uma parte do território do Douro Sul, a viatura médica, por exemplo, a VMED, demora mais do que uma hora. Isso não é segurança. Porque a distância médica Há aqui buracos negros imensos no território. E o facto de, por exemplo, o Hospital de Lamego ter a cirurgia de ambulatório de excelência, ter cirurgia oftalmológica de excelência, não faz dele um hospital que sirva convenientemente os interesses da região. Porque não tem as valências adequadas para que a região necessita. Tenho que referir o Moedo ainda. Muito rapidamente, Manuel. 15 segundos. Que é, portanto, importante por uma razão muito simples. É bom dizer, depois perderam 10 anos. De um processo embruxado. Perderam-se 10 anos, escusadamente. Exatamente, que teve 10 anos. Pronto, há um acordo para que se avance com uma candidatura que envolve conjunta Câmara da Régua, Mesão Frio e o Turismo Portugal. Portugal. E porquê é que isto é importante? Porque as escolas de Moedo, se forem reativadas, temos ali turismo de saúde. Está a ver? Portanto, está ligado ao turismo. Quer dizer que vem acrescentar mais uma boa parte ao turismo. Para além do lado histórico, também, etc. Não interessa. Portanto, é nisso que são importantes. Meus caros, o tempo voa. Já não vamos conseguir chegar a todos os temas que vocês nos sugeriram. Eu sugeria ocuparmos os últimos 5, 10 minutos a falarmos um bocadinho sobre aquilo que eu acho que é também incontornável que vai acontecer em 2020 e que já se falou também este ano, que é a regionalização e a maneira como esse dossiê poderá vir a ser abordado nos próximos tempos. Começava pelo Domingos, o Domingos já foi nosso convidado aqui há umas semanas e falou-nos precisamente da sua ideia de organização para a nossa região. Em termos, na altura também falamos da regionalização, perguntava-lhe agora, a sua ideia de que nós socialmente se calhar devíamos estar organizados de outra forma, de uma forma em unidades mais pequeninas, contraria ou não a ideia de um dia virmos a ter uma grande região do Norte? Mas ela já existe. Eu acho que nós devíamos assumir que a regionalização já está feita. Não está ainda no modelo que se exige, ou seja, que haja uma descentralização com responsabilidade política, porque ela já existe. As CCDRs, neste momento, são a regionalização do país, só que ainda transformadas em marionetes do Estado Central. Portanto, o facto delas poderem vir a ter eleição direta, pelo menos pelos presidentes de Câmara no futuro, é uma ideia... É um primeiro passo, mas acho que devíamos assumir que a regionalização está a acontecer. E eu sou absolutamente favorável à regionalização, mas conforme disse na altura, sem capitais, sem essas coisas que são treta, não, sem capitais, ou seja, sem ter uma capital de uma região, nada disso. Nós não queremos criar novas, concentrar novamente o poder no Porto, noutro sítio qualquer, não. O modelo de regionalização tem que ser um modelo que tenha como princípio fundamental a equidade territorial. Se ficarmos pelas CCDRs vai ser no Porto. Mas a verdade é que as CCDRs, as NUTs, já fazem a regionalização. Mas nós precisamos depois de criar mecanismos políticos, de organização política, que permita um princípio fundamental que seja a equidade territorial. Mas já ficavam por aqui. Também também me deu como tema, e eu vou tentar fazer aqui a ligação, não sei se é adequada, do protocolo das águas do interior norte. Na altura, o Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse que isto era a prova da capacidade dos territórios de baixa densidade em se organizar. Também já falamos disto aqui hoje. Isto é mais um passo para um processo de regionalização e de independência autónoma? Não? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Selecionou o tema por outro motivo? Tem. Eu acho que
A constituição dessa empresa é útil por uma razão muito simples. Ganha escala. Uhum. E permite fazer obra, permitir-lhes ir buscar agora 30 milhões de euros já, portanto, quer dizer que consegue gerir melhor uma rede de abastecimento de água baixa, portanto, baixa, se for com alguma escala. Sim. Percebe? Okay. Tem era nessa perspectiva que destacava o tema. Então deixe-me... Quanto à regionalização, sim, era isso. Começo por dizer que sou contra, porque acho que a regionalização teoricamente sou a favor e na prática sou contra. Por causa da atual disposição e por já estarmos, como diz o Domingos... Para haver regionalização tem que começar por haver uma coisa essencial, básica, que ainda não existe em Portugal, que é massa crítica, cidadania, valor nas pessoas que estão nos lugares. E aquilo que eu vejo é que a sociedade civil cada vez mais se está a retirar e os organismos oficiais ou oficiosos estão a ser penetrados por gente que não é necessariamente a mais capaz, ainda que não estou a dizer que é toda a gente. Pois, mas devemos aproveitar para mudar, não é? Pois, mas repare, sim, a criação de mais um nível mas se não tiver boa massa, ou se não tiver um bom fermento, não consegue fazer uma boa massa, percebe? E aquilo que eu temo, portanto, tive esta experiência e portanto, tenho ainda a recordação das discussões que houve quando foi no último referendo, em que aquilo que cada região discutia era onde é a capital. Portanto, nós não temos massa... aquilo que eu acho é que nós não temos massa crítica, nós não temos cidadania suficiente para assumir um processo desse, porque vai ser um processo que vai acrescentar burocracia, já nem digo que vai acrescentar encargos, porque pode não acrescentar, mas nós não temos cidadania ativa ao ponto de irmos para um processo desse. É que acontece que quanto mais isto se protelar, menos cidadania teremos. É verdade, concordo com E eu acho, com franqueza, eu acho que nós só temos um caminho a fazer se queremos desenvolvimento. Temos que deixar de estar sobre a pressão da massa empresarial e da massa lobista que existe em Lisboa e da massa empresarial e da massa lobista que existe no Porto. Não, mas pode estar sim. E isto temos que, se nós queremos aceder a recursos para o desenvolvimento também na nossa região, nós temos que nos libertar um pouco disso. E para mim é fundamental. E não é verdade que em 1998 se discutissem capitais. Não, ouvi montes deles. Pois claro. Até uma boa jornalista regional, até esteve 5 minutos para me obrigar a falar em capital. E eu a negar-me a isso. Não estou a dizer aqui. Mas repare, porque era isso que eles queriam. Nacional eu ouvi. Porque eles querem ser... Figueira da Foz. Compete-nos a nós. Nós que todos temos um pouco de responsabilidade, por isso fomos chamados pelo Luís para vir hoje aqui, em fazer opinião, em tratarmos outros temas, quando tratarmos o tema da regionalização, que não de capitalidades, deixamos isso, mas falamos de desenvolvimento e falamos de recursos bem aproveitados. Mas como é que isso é possível? Se quando há um evento num conselho, seja lá onde for, o senhor Presidente da Câmara do outro não vai ao evento daquele por causa daquilo. Vejo que a nossa região está a dar um bom exemplo do contrário. Continuamos a ter. Não, repare. Porque, nossa região é extraordinária nesse aspecto. Porque isso, em que... Portanto, aspecto é que disse? Não, relativamente ao facto dos autarcas se unirem e de participarem... Não unem. Eu acho que sim. Não unem. Está melhor que o que estava, mas não unem. Muito bom. Eu acho que tem a ver também com a liderança da CIM. Já se fez melhor que o que estava. Já se fez um bom... Acho que a liderança da CIM tem congregado, tem feito... Está melhor que o que estava, mas... E participado. Deixe-me só para... Sim. Peço desculpa, estamos mesmo a chegar ao final. Mas olha, não esperamos que nos dão a regionalização. Mas esta é a nota que tenho aqui. A falta de regionalização conquista-se. Ninguém não a dá. Porque ninguém se liberta do poder.
Ninguém liberta um pouco de poder que tem para dar aos outros. A falta da regionalização matou uma parte do país. Matou claramente. E nós só ressuscitamos o país, esta parte do país, com a regionalização. A organização política é fundamental. Se não o fizermos, vamos perder uma parte. O Luís quer-me fazer uma pergunta agora. Não, ia pegar, porque falou-me noutros dois temas que já não vamos ter tempo, sim. e ia ligá-los à regionalização. Falou-me nos recursos endógenos e falou-nos no ID e no ensino. Essas podem ser as mais-valias da nossa região. Gostava muito de termos falado nisso. Porque é assim, se nós ouvirmos qualquer dirigente local, ou responsável político ou não, anda sempre com a boca cheia da expressão recursos endógenos. Quando se quer explorar um recurso endógeno da região, já se é contra. Está a falar de lítio? Por exemplo, não estou a falar de minério primeiro de Moncorvo. De ferro. Sim. Estou a falar da castanha. Estou a falar dos frutos secos. Estou a falar da maçã. Estou a falar do vinho. Estou a falar do azeite. É bom que se fale nestes produtos para além do vinho, porque nós só nos lembramos muito do vinho. E há muito mais riqueza na região do que o vinho. E o vinho parece que divide de facto as pessoas. Mas também quero falar do lítio. E eu gostaria que as pessoas tirassem macaquinhos da cabeça e deixassem que os recursos endógenos todos que temos possam ser explorados. Eu não me considero isso um recurso endógeno. Ok, pronto. Eu convido a ir a um dicionário ver o que é um recurso endógeno. Porque o minério de Moncorvo não é? Todos os recursos. O minério de Moncorvo não é? O granito de pedras salgadas não é? Todos os recursos são importantes desde que não. Mas responda, é ou não é? Há um valor maior. É valor maior. Incluindo que as pessoas possam viver. Mas porquê é que não quer responder esta pergunta? Agora, a forma de exploração é que é diferente. Isso aí eu já escrevi. O Domingos Nascimento não lê a Trás Montes, eu já escrevi. Porque eu considero, sim, que essa forma, se isso tirar qualidade de vida às pessoas, é um recurso que não interessa explorar. Mas se isso for um acrescento à qualidade de vida das pessoas, não explorar. Mas não é certamente. Ok. Posso só dizer aqui uma coisa em relação muito rapidamente, Manuel, já estamos para lá do tempo. Eu acho que, conforme o Domingos disse, que é organização política essencial. Só que a organização política tem que ser repensada, porque a própria democracia neste momento também tem que ser. Porquê? Porque cada vez mais as pessoas se revêem menos na organização que está em vigor, isto é, os partidos políticos cada vez perdem força porque as pessoas começam a ver que têm que se organizar elas próprias, tem que ser a sociedade civil a organizar-se e é fazer pressão junto do poder local, poder intermédio, poder central. Só quando todos esses organismos forem preenchidos com pressão da massa crítica que está na sociedade, e quando a massa crítica começar a agir, é que a gente pode começar a pensar nessas coisas, porque enquanto isto não acontecer, estamos a encher o saco com mais areia. Mas, senhores, um desafio final, respostas de sim ou não, ou adequadas, mas sem elaboração, por favor. No fundo, pronto, nós demos a palavra durante 50 minutos, agora a produção do programa resolveu também, de alguma forma, pô-los à prova daquilo que são as vossas opiniões, mas de uma maneira simpática. Sim ou não? 2020 é ano da linha de ouro, Domingos? Tem que ser, é o ano da linha de ouro. Manuel? Tem que ser. Tony Martinho? Eu considero que sim. A regionalização vai avançar com ou sem referendo? Não penso que seja necessário um referendo. Manuel? Se avançar é com referendo. Tony? Claro que vai avançar, mas com referendo não é tão depressa. Ainda se calhar não vai ser em 2020. Se ela avançar os mapas que associamos às atuais CCDR, acha que Vila Real deve ser a capital do Norte, Domingos? A capital deve ser a região do Norte. Manuel? Se Vila Real deve ser a capital se for o mapa das CCDRs atual? Não me parece mal. Tanto pode ser que Vila Real, pode ser Lamego, como pode ser Chaves, como pode ser Bragança. Ou até Santa Eugénia. Eu acho que não deve haver capital. A capital, isto é o tal problema. Não interessa. Não interessa a capital. No século XXI as capitais já não fazem sentido. Esta vai ser muito abstrata. A regionalização vai resolver os nossos problemas? É um caminho. Manuel?
claramente que contribui para o desenvolvimento da região. Anunciaram-se 800 milhões de euros a mais no Orçamento da Saúde para 2020. O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro esperam que possa vir a ser beneficiado? Eu acho que o centro hospitalar devia acabar e aparecer um sistema local de saúde. Estou como Domingos. Nem sim nem não. Felizmente que já está algum dinheiro a caminho do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Ministra da Coesão Territorial defende que existem áreas em que o declínio é irreversível e por isso apenas deve ser gerido. Concorda com a opinião? Não concordo. Não. Discordo redondamente. Eu acho que foi mais ou menos do tamanho ter dito uma frase dessas. Claro. Consideram que existe um diferencial inaceitável entre o que é prometido à região em campanha e depois efetivamente nós temos durante os 4 anos seguintes? De que maneira? Por isso é que eu falo de um projeto político para o Douro. É fundamental. Exatamente que existe. Eu acho que qual é a pergunta? O diferencial inaceitável entre o prometido e aquilo que efetivamente a região tem recebido. Eu acho que tem havido na relação compromisso e associação de compromisso tem havido uma evolução muito positiva por parte dos responsáveis políticos. O Douro deve implementar taxas turísticas, Domingos? Era um dos seus temas, peço desculpa, não chegamos lá. Claramente. Manuel, António. Nem pensar. Não sabemos o que são taxas turísticas, com certeza. Nem pensar. Numa palavra, o que é que falta ao Douro em 2020, Domingos? Falta intervenção de cidadania. Manuel? Falta que cada um se questione o que é que pode fazer pelo Douro em vez de se questionar o que é que o Douro pode fazer por ele. Estou com esta pergunta. Muito bem. O que é que eu posso fazer pela minha região? Acho que podemos unir nesta resposta. A taxa turística tem que ser trabalhada de uma maneira e tem que ser... Não pode ser a taxa turística tal qual é aplicada hoje em Lisboa. É outro tipo de taxa turística. É aquilo que o presidente Luís Machado de Santa Marta tem dito. Tem que ser Isso sim há um acréscimo de quem vem ao Douro de barco, atenção, de barco, para que essa pequena taxa possa constituir um suporte, uma colaboração para aquilo que mantém a paisagem. Todas as taxas que já são impostas porque vão para o Orçamento de Estado. O turista, esse é o grande problema. O turista que vem à minha casa, é ilegal, inclusive. O turista que vem à minha casa, eu cobrar-lhe €1 por cada noite é uma asneira. Ou um hotel. A taxa turística do Douro é diferente, é uma taxa de humanização. Muito bem, meus senhores, dava outro programa. Aliás, hoje tocamos muito ao de leve por diversos programas, as nossas desculpas por isso, mas teve que ser, o tempo assim o exigiu. Para Trás-os-Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro. Termina o ano 2019, nós vamos regressar para a semana, mas 2019 despede-se amanhã. Já sabe, se não ouviu a emissão primeiro em 104.3 FM, o vídeo fica disponível no Facebook da Universidade FM, o áudio fica disponível no Spotify, iTunes, Castbox e no YouTube. O próximo convidado será o Bispo de Vila Real, Dom António Augusto Azevedo, naquele que será o primeiro programa de 2020. A todos, um excelente ano de 2020. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado.